Então, boa noite a todos, boa tarde, boa noite. Eu estou muito contente de estar aqui falando para vocês, essa juventude. Alguns ainda podem pegar o gosto pela economia, quem sabe estudar isso mais a fundo. E acho que é importante porque isso influencia muito na vida de todo mundo, tá? Eu vou, para começar o meu discurso aqui, a minha fala, dar um exemplo para vocês. Quer dizer, eu imagino que vocês todos jovens, a maior parte de vocês, a grande maioria jovens, vai entrar ou já entrou no mercado de trabalho, e espera ter um emprego, ou uma ocupação, porque emprego vai ficar mais difícil no futuro, infelizmente, a gente tem um emprego formal, tal, etc., mas ter uma ocupação de qualidade, que resulte numa satisfação para vocês, num salário razoável, que dê uma certa qualidade de vida. Então, vocês devem ter na cabeça de vocês muito mais o desejo de, por exemplo, trabalhar numa startup, desenvolver um software novo, trabalhar numa organização grande, fazer alguma coisa na área de cultura, e muito mais, o desejo de vocês é muito mais esse do que, por exemplo, montar um carro para vender hot dog, sem desmerecer o trabalho dessas pessoas, é lógico, tá certo? Mas eu acho que esse não é o objetivo da maior parte das pessoas. Quem faz isso faz com dedicação, muitas vezes mas é porque realmente ele não consegue ter uma outra atividade. E ele não consegue ter uma outra atividade não é porque ele não quer, certo? É porque a economia não cresce e a economia não dá as condições, muitas vezes, para que todo mundo tenha esse tipo de ocupação. Então, o que eu vou fazer aqui é um discurso que vai tentar mostrar para vocês por que é importante um país ele ter o que a gente chama de uma estrutura produtiva adequada. O que é uma estrutura produtiva adequada? Uma estrutura produtiva adequada são os setores da economia, que são os chamados setores mais modernos e que geram mais empregos de qualidade, de maior conteúdo tecnológico, e que beneficiam, de certa forma, todo mundo que está envolvido nesse processo. Tanto quem é o empresário, certo? Como quem é o trabalhador, que também vai trabalhar nesse setor, certo? Então, no fundo, quando a gente fala de processo de desenvolvimento econômico, o que por trás disso é que a economia precisa se transformar numa economia moderna, para que com isso gere mais empregos de qualidade e possa gerar melhores salários e os próprios empresários vão ganhar mais lucros, vai aumentar o retorno deles e com isso eles vão gerar mais empregos. O governo tem um papel importante nisso, é lógico, eu já vou falar dele, mas eu primeiro quero que vocês entendam isso. Então, quando a gente fala de processo de desenvolvimento econômico, a gente olha para o Brasil ele parou nesse processo que a gente chama de sofisticação dessa estrutura de produção dele. Ele parou de desenvolver os seus setores mais modernos, infelizmente, e com isso ele acabou retrocedendo. Ele foi na direção dos setores que a gente chama mais tradicionais. Hoje você vê as ocupações que são geradas no mercado de trabalho, são ocupações muitas vezes de baixa qualidade. Certo? Por quê? Porque o país não cresce, porque não tem uma política adequada para poder direcionar o país para frente. Eu vou usar um exemplo para vocês aqui, que é o exemplo da Coreia. Por que o da Coreia? Porque a Coreia hoje é o país que, sem eu olhar para o que o governo faz para tributar umas pessoas e gastar com política social, excluindo esse aspecto que é muito importante, mas se eu tirar esse aspecto, o país que tem a melhor distribuição de renda no mundo hoje é a Coreia. Por quê? Porque a Coreia é o país que tem a melhor, tá certo? Foi o que mais investiu em duas coisas, educação, que o Otaviano já falou muito aqui, e ao mesmo tempo no desenvolvimento da sua estrutura produtiva, certo? Então, educação é realmente uma coisa muito importante para o processo de desenvolvimento, eu concordo plenamente com o Otaviano, mas ela é uma condição necessária, mas não suficiente, que nem vocês veem na matemática. A matemática não tem um monte de coisa que fala, isso aqui é uma condição necessária, mas não é suficiente para alguma coisa. Para o desenvolvimos econômico é a mesma coisa, a educação é necessária, mas ela não é suficiente. Por quê? Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Se a economia não crescer, se os empresários não investirem nos setores adequados, o que acontece? Posso ter um monte de engenheiro dirigindo Uber, tá certo? De novo, sem desmerecer o Uber, o serviço do Uber ou o trabalho dele, certo? Mas ele não tem o mesmo grau de sofisticação, não vai implicar no mesmo nível de salário, no mesmo ganho para o trabalhador que se ele tivesse realmente num trabalho de engenharia. E por que isso acontece? Isso acontece, em parte, eu acho que concordo com o Otaviano, todas as coisas que ele falou de produtividade, de infraestrutura, tudo mais.
né? Mas também porque a política pública, certo, nos últimos anos, ela não privilegiou essa modernização da estrutura do país. E o Estado, a política pública, pode ajudar nesse processo. E esse, para mim, é o principal motivo pelo qual nós estamos estagnados há tanto tempo, certo? O fato do Estado não ter um projeto que a gente chama de desenvolvimento para o país, certo? Claro, né? E segundo, né, dele não ter uma política que priorize o desenvolvimento desses setores, certo? Eu já vou falar um pouco sobre essa política, como seria para vocês, né? Então, a educação é suficiente, como eu falei para vocês, porque o engenheiro pode ir para um outro, ele pode estar dirigindo um Uber, tal, etc., não é a mesma coisa, mas tem uma outra coisa, né? Por exemplo, por que você pensa assim, a produtividade no Brasil é muito mais baixa nos Estados Unidos? Concordo plenamente. Mas se você pegar um brasileiro, que ele atravessar a fronteira dos Estados Unidos e entrar lá, de repente ele vai ser mais produtivo, só porque ele cruzou a fronteira? Ou o mexicano, pense o mexicano que sai do México e ele passa para os Estados Unidos, é a mesma pessoa, de repente ele passa a ser mais produtivo, né? Quer dizer, não é só a questão da educação, é porque lá ele tem o capital, as máquinas, os equipamentos, as atividades que ele vai fazer são atividades que agregam mais valor na esfera produtiva, certo? Tá? Então isso que é importante, não é só a educação é fundamental até para desenvolver essa inovação, é óbvio, mas eu preciso ter um país que invista nisso. E por que o Brasil regrediu tanto nesse processo de desenvolvimento da sofisticação produtiva? Porque ao longo do tempo, né, a gente na verdade não é ao longo do tempo, tem uma afirmação que boa parte dos economistas gostam de fazer, que as margens de lucro entre os setores, as taxas de lucro entre os diversos setores, tendem a se equalizar por causa da concorrência. E que aí o que vai acontecer é que as empresas vão se direcionar para aqueles setores que que são mais eficientes, né? Os recursos vão se direcionar para aqueles setores que vão ser mais eficientes, e o mercado vai fazer esse ajuste. E que com o tempo, todos os setores vão pagar o mesmo retorno. Como o investimento das empresas depende do lucro que elas vão obter, se todos os setores se equalizam e pagam a mesma taxa de lucro, as empresas conseguem a mesma taxa de lucro, tanto faz o setor para onde elas vão investir, certo? Na verdade, elas vão para onde vai ser mais eficiente. No caso do Brasil, né, onde vai ser mais eficiente se socorrer via esse mecanismo? Vai ser onde a gente tem mais vantagens comparativas, que é o agronegócio, é na mineração, certo? Ou naqueles setores que não têm uma competitividade externa, né? Como os chamados serviços mais tradicionais, os serviços mais ligados a serviços pessoais, a coisas pessoais, esse serviço que a gente usa no dia a dia, porque não tem concorrência externa, né? Mas, com o tempo, isso aí tenderia a equalizar as margens de lucro, os recursos ficariam divididos entre outros setores. Essa é uma ideia que, no fundo, não corresponde à realidade, certo? Por quê? Porque as margens de lucro dos vários setores do país não são iguais, certo? Isso os dados mostram. Então, o que acontece? O setor agropecuário tem margem de lucro maior do que a indústria, né? Principalmente a indústria de alto conteúdo tecnológico. O setor da mineração tem margem de lucro maior do que a indústria de alto conteúdo tecnológico. O setor de serviços, principalmente os serviços tradicionais, como coisas que você compra para usar em casa, serviços que você pega, enfim, a gente costuma dar sempre o exemplo do barbeiro, tá certo? Esse tipo de coisa, mas não é só isso. É tudo que você usa em termos de serviço pessoal, que não envolva software, que não envolva coisas mais sofisticadas. Esse serviço também tem uma margem de lucro muito alta, certo? O que acontece? A tendência é que o empresário, olhando só do ponto de vista dele, aonde ele vai investir? Ele vai investir nesses setores, porque a margem de lucro é maior lá, certo? E sempre foi no Brasil e continua sendo maior, né? E quanto mais sofisticada a indústria, menor essa margem de lucro. Então, o que acontece? Os recursos, se você usar só via mercado, via esse processo que eu falei para vocês de alocação de recursos, para onde eles vão? Eles vão para esses setores que dão maiores margens de lucros. Só que o problema desses setores que dão maiores margens de lucro são dois. Primeiro, que eles não geram emprego para todo mundo que precisa gerar.
né, para a agropecuária, para a mineração, são setores que geram empregos, né, a mineração paga até bons salários, mas gera emprego para uma quantidade muito boa, muito pequena de pessoas. Uma coisa é eu pensar nesses setores na Austrália, por exemplo, que tem 1/10 da nossa população, outra coisa é no Brasil, que eu preciso gerar 10 vezes mais de quantidade maior de emprego do que na Austrália, por exemplo. E os setores de serviços, né, eles também empregam muita gente, né, certo? E também atraem mais investimento, que a margem é maior, mas o salário lá é muito baixo, a produtividade é baixa, tudo isso que o Otaviano estava falando aqui. Então o que acontece? Se o governo não, de alguma forma, intervém nesse processo, ajudando os setores que têm maior conteúdo tecnológico e que vão gerar mais desenvolvimento, mais tecnologia, mais inovação para a economia, no caso da economia brasileira isso não vai ocorrer, por causa dessa diferença das margens de lucro que eu falei para vocês, certo? Então o Estado tem que atuar nesse processo. Mas como é que ele faz esse processo? Ele não faz esse processo atuando diretamente num setor ou no outro, fazendo a política industrial que foi feita, por exemplo, na época do governo Dilma, que tinha coisas boas, coisas ruins, tal, etc. Quando a gente fala de política industrial, a gente já pensa, liga na Dilma. Não é isso. Aquilo é um experimento de política industrial que, porventura não, foi mal desenhado, certo? O que não significa que você ter outras formas de política industrial não sejam adequadas. Então, o que o governo precisa fazer para motivar o crescimento desses setores na economia mais importantes? Um é ter a política que a gente chama macroeconômica redondinha, que não tem nada a ver com política industrial, certo? O que é política macroeconômica redondinha? Ter uma taxa de juros mais baixa, né? Ter uma taxa de câmbio que propicia o industrial competir lá no exterior, certo? Ter uma capacidade de investir por parte do governo, ter o que a gente chama de poupança pública suficiente para investir. Por isso que o ajuste fiscal que o Otaviano estava falando aqui é uma coisa importante, quer dizer, o acerto das contas do governo, né? Há 20 anos a gente tem, na verdade, uma política econômica que tem a taxa de juros muito alta e a taxa de câmbio muito baixa para quem quer exportar, certo? A taxa de juros muito alta, ela favorece quem aplica no mercado financeiro, mas para quem quer produzir ou para vocês querem comprar alguma coisa, certo? Isso encarece fortemente, tanto a produção quanto o consumo, então joga o consumo lá para baixo, diminui a produção, certo? Quais são os setores que vão ser mais prejudicados? Aqueles que já têm uma margem menor. Os que têm uma margem grande, como eu falei para vocês, agricultura, mineração, serviços, eles têm espaço para queimar essa margem. Também cai a margem deles, mas cai numa proporção que não vai atrapalhar a decisão do empresário de investir, certo? Quando a gente fala de taxa de câmbio, é o uso comum, quer dizer, a ideia comum é eu dizer, uma taxa de câmbio baixa é boa. Por quê? Porque eu vou poder viajar mais fácil, eu vou poder comprar importados mais baratos, tal, tudo mais. Eu não tenho nada contra viajar, eu gosto de viajar para o exterior, eu gosto de comprar coisas lá fora também, tudo mais, mas quando você faz isso, você importa tudo que você consome aqui dentro que está mais barato, você matou sua indústria. Você matou sua indústria e todos os empregos que ela podia estar oferecendo para a população, certo? Então, quando a gente tem um efeito bom da taxa de câmbio baixa no curto prazo, a médio e longo prazo, esse efeito é muito ruim para a economia. E isso faz 20 anos que a gente pratica também, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar essa lógica. E o próximo presidente tem que ter a coragem de fazer isso. Diferente da forma como a Dilma fez, porque eu não tenho tempo nem para explicar isso para vocês aqui, certo? Mas ele tem que ter a coragem de fazer isso. Diminuir mais a taxa de juros e colocar a taxa de câmbio no lugar certo. Isso é política macroeconômica. Isso passa a favorecer os setores que têm essa margem de lucro menor, certo? E que são os mais importantes do ponto de vista do desenvolvimento econômico, porque tem mais conteúdo tecnológico, exerce impacto sobre os outros setores, que, como eu falei para vocês, quais são esses setores? A indústria e os chamados serviços modernos. Tá certo? Tudo que envolve isso aqui é um serviço moderno, né? Isso que a gente está fazendo aqui, tudo que envolve informática, tudo que envolve logística, tudo que envolve design e tal, isso são serviços modernos, mas eles estão muito ligados com a indústria também. Eles não vêm sozinhos, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é arrumar a casa. O próximo presidente precisa arrumar a casa do ponto de vista da política macroeconômica. De 20 anos para cá, a política que foi adotada com raras exceções foi errada. Tá? Eu estou falando de 20 anos, não estou falando de um governo. Tá? E a segunda coisa é que precisa ter, logicamente, continuar investindo em educação, isso não tem nem dúvida, e precisa ter uma política industrial. O que é essa política industrial? Ela precisa ser fortemente baseada na inovação,
certo? No vínculo que tem que existir entre a comunidade acadêmica e as empresas, certo? E o governo, todos eles atuando juntos. Se a gente tiver uma política com essas características, esses setores que são os mais importantes vão crescer, certo? E aí, tudo isso faz parte de uma estratégia, tem que fazer parte de uma estratégia de desenvolvimento do país. Por isso que eu falei, a gente vai crescer quando tiver uma estratégia de desenvolvimento. E a estratégia de desenvolvimento, necessariamente, ela requer essas mudanças que eu falei para vocês. Tá? Muito obrigado, é isso aí.